Olá, seja bem-vindo a essa aula e agora a gente vai começar a entrar nos nossos conceitos de orientação a objetos e aos poucos a gente já vai avançando nesses conceitos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar a nossa classe. No caso, criar o nosso objeto. Quando eu falo uma classe ou um objeto, por exemplo, na verdade eu estou falando da mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, o que é basicamente uma classe? Por exemplo, se eu botar aqui classe, pessoa, por exemplo. A estrutura para você começar a criar sua classe é essa daí. Ou seja, você põe class e o nome da sua classe, preferencialmente, e aí são só boas práticas, tá bom? Não é uma obrigação. Você põe o primeiro nome da sua classe com letra maiúscula. Mas, na verdade, o que é uma classe? Ela é, por exemplo, uma caixinha em que você vai inserir nela principalmente duas informações: características daquele objeto, daquela pessoa, daquele animal, daquela caixa, enfim, daquela classe. Você vai inserir características dela, como por exemplo, nome, endereço, idade, data de nascimento, certo? São características daquela pessoa. E você vai inserir ações que aquela pessoa pode fazer, que no caso a gente chama de métodos. Ou seja, ela pode andar, ela pode correr, isso no caso de uma pessoa, tá bom? Então, para a gente definir a nossa classe, a gente põe class e pessoa. Normalmente, e aí também já é uma outra boa prática com relação à definição de classes, tá bom? Por exemplo, se a gente tem um banco de dados que se chama usuários, e aí a gente vai criar a nossa classe usuário. Ou seja, cada item do nosso banco de dados, por exemplo, o nome, o e-mail, a senha, vai ser uma característica da nossa classe, certo? Vai ser um atributo que a gente vai inserir dentro da nossa classe, no nosso objeto. Então, cada usuáriozinho que está salvo lá no seu banco de dados vai ser um objeto, vai receber uma classe, tá certo? Aos poucos, esses conceitos vão clareando para você, tá bom? Então, por exemplo, todos os campos da sua tabela, nome, endereço, enfim, todos esses campos, são características da sua classe. E as ações que essas pessoas fazem são os nossos métodos, como, por exemplo, inserir novo usuário, ou se esse usuário mudou a senha, por exemplo, seria uma ação, mudar senha, certo? Então, por exemplo, trocar o nome seria uma outra ação que esse usuário pode fazer. Trocar o e-mail, ou enfim, deletar alguma característica específica dele. São tudo ações que a sua classe ou o seu objeto podem fazer, tá bom? Então, basicamente, é assim que se define uma classe. Você põe class, o nome da classe, e você abre aqui. Então, todos as coisas que eu te falei, como características, os métodos, as variáveis, as funções, enfim, tudo vai ficar dentro desse bloquinho de código, como eu costumo chamar durante o nosso curso, tá bom? E aí, depois que você cria a sua classe inteira, então ela está pronta para ser usada durante o seu código. Então aí eu vou explicar como usa, mas vamos passo a passo para a gente entender esse conceito de orientação a objetos, que é justamente programação que depende de vários objetos, ou seja, facilita a criação do nosso sistema, porque a gente está dividindo cada etapa do nosso sistema em um objeto. Então, por exemplo, eu tenho o usuário, então eu já tenho a minha maquininha lá com relação ao usuário. Então, tudo que eu preciso com relação a um usuário, trocar senha, mudar o nome, pegar o nome daquele usuário, por exemplo, tudo isso já vai estar dentro da minha classe usuário. Então, quando eu preciso, durante o meu sistema, pegar alguma informação daquele usuário ou executar alguma ação naquele usuário, eu já tenho a minha classe, eu já tenho o meu bloco de código pronto para executar aquilo, tá bom? É diferente de uma programação procedural, por exemplo, em que
cada hora que eu tenho que executar alguma coisa, eu tenho que pegar aquele código inteiro e executar naquela hora que eu tenho que fazer. Por exemplo, quero trocar a senha do meu usuário. Então, na hora de trocar a senha do usuário, eu tenho que pegar o meu código inteiro de conectar com o banco de dados, verificar o ID do usuário, trocar a senha dele no banco de dados, enfim, fazer todo o processo de troca de senha, eu tenho que pegar aquele código inteiro e repetir em todas as áreas do meu código que eu vou fazer isso, por exemplo. Com orientação a objetos, não. Você já tem sua classe, seu bloco de códigos inteiro pronto para tudo que o usuário vai precisar e você só executa as determinadas ações. Por exemplo, troca a senha, pegar o nome do usuário, pegar o e-mail dele. Tudo isso já vai estar dentro da nossa classe, tá bom? Então vamos para a próxima aula que a gente vai começar a aprofundar no que é que fica dentro da nossa classe. Vamos lá.